Meus irmãos, nós vamos então dar prosseguimento à exposição de 1 Timóteo. Nós paramos Romanos, vamos expor 1 Timóteo, depois a gente volta com Romanos ao fim dessa jornada. Paulo escreve essa epístola, sendo ele um grande plantador de igrejas, já tendo plantado várias igrejas na Europa, ele escreve para Timóteo, que era um jovem, que não era qualquer jovem, mas mesmo sendo relativamente jovem, não tinha 17 anos, já tinha uma certa idade, Timóteo, era servo do Senhor, mas tinha sido missionário junto com o apóstolo Paulo. Então ele foi treinado por Paulo, mentoreado por Paulo, que era o grande apóstolo de plantação de igrejas. Então ele não é um jovem que de repente é o pastor daquela igreja, mas ele é um jovem bem preparado, temente a Deus, que caminhou com o apóstolo Paulo, que foi um missionário junto com o apóstolo Paulo, e ele foi encarregado nesse momento aqui de ser pastor da maior igreja da Europa na época, a igreja de Éfeso, uma igreja grande, relevante na sociedade, composta de pessoas que tinham origem de judia e outros que tinham origem de gentílica, ou seja, que não eram judeus, e a igreja era tão relevante, e a igreja cresceu tanto na cidade de Éfeso, que era uma igreja de muito misticismo, bruxaria, religiões esotéricas, que várias pessoas que acreditavam nessas religiões de mistério, de esoterismo, voluntariamente pegaram as suas bibliotecas de magia negra, levaram em praça pública, juntaram uma quantidade de livros que chegou a mais de R$ 1 milhão e colocou fogo em tudo em praça pública. Tamanho o impacto da igreja de Jesus Cristo na cidade de Éfeso. E Timóteo, esse jovem pastor, era pastor dessa igreja. Então ele não estava com um pequeno desafio, ele estava com um grande desafio, porque a igreja era muito grande e a situação da cidade, ela era muito peculiar. Então Timóteo está diante de um grande desafio, portanto o seu mentor, o apóstolo Paulo, se vê na necessidade e obrigação de enviar uma carta para ele para encorajá-lo, para instruí-lo. E o que é muito interessante é que nós veremos hoje que os desafios que o pastor Timóteo e a igreja em Éfeso enfrentavam eram muito similares aos desafios que nós enfrentamos hoje na igreja do século XXI. Parece que o apóstolo Paulo está escrevendo para nós hoje, porque os problemas que tinham naquela igreja, os desafios que eles tinham, também eram uma verdade nos nossos dias. E Paulo não está trazendo diretrizes somente para o pastor da igreja, que era o jovem Timóteo, mas para toda a igreja. Quantos de nós, às vezes, não vemos ou ouvimos uma pregação, uma música, e falou, gente, isso aqui está meio complicado, será que isso aqui está correto? Quantas vezes a gente escuta uma pregação, visita uma igreja e fala, gente do céu, o que é isso? A gente se sente até mal, porque parece que o problema é a gente, mas está sendo falado, às vezes, cada barbaridade nesse universo evangélico, que a gente vai ficando até em crise. Gente, será que isso que parece errado é o certo e o maluco sou eu? Então é sobre essa questão que esse texto aqui vai tratar nessa manhã. Nós leremos aqui 18 versículos, vamos fazer uma leitura porcionada. Eu quero começar lendo o versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. O texto bíblico diz assim, Paulo está dizendo, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Paulo está em viagem rumo ao que hoje é a Grécia, a Macedônia. Ele deixou Timóteo em Éfeso, onde hoje é a Turquia. Então, imagina o mapa da Europa, ele vem saindo do Oriente Médio, passa pela Turquia, deixa em Éfeso, uma das maiores cidades da época, o jovem Timóteo, e segue para a Grécia, na época, na região específica, ali onde hoje ainda é a Macedônia. Ele deixa claro, então, que o objetivo dele ter deixado Timóteo
um pastor da confiança dele, bem treinado por ele, muito experiente, é que ele resolvesse alguns desafios, alguns problemas e algumas questões que estavam acontecendo naquela igreja. E quais eram os problemas? Havia naquela igreja alguns professores de escola bíblica dominical, alguns pastores, alguns pregadores, alguns teólogos, falando na linguagem de hoje, que estavam ensinando para a igreja algumas questões que eram falsos ensinos, que não estavam em conexão com o Evangelho de Deus. E o que eles estavam fazendo era pegando textos do Antigo Testamento, como genealogias, por exemplo, aquelas genealogias imensas, e começando a ver chifre em cabeça de cavalo, inventando histórias, cheio de misticismo, cheio de questões que não eram importantes. Eles se passavam por mestres da lei, diz o versículo 7, mas o versículo 7 diz também que eles não compreendiam de fato sobre o que eles estavam falando. Pode colocar o versículo 7 aí, Letícia. Então, eles achavam que sabiam muito da palavra de Deus, mas Paulo está deixando claro que eles não sabiam nada. O versículo 6 diz que eles se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles se desviaram do amor, verso 5, da boa consciência, da fé não fingida. Então eram homens que não eram amorosos, eram ríspidos, donos da verdade, mas não sabiam coisa nenhuma e estavam promovendo dissensão no meio da igreja e começavam a levantar discussões inúteis. Eu já vi isso na minha vivência evangélica várias vezes. As pessoas começam a discutir sobre questões completamente inúteis, porque não serve para nada, não edifica ninguém, e a própria Bíblia não mostra para a gente de fato qual que é a grande verdade, e as pessoas ficam brigando e discutindo por causa disso, e muitas pessoas ficam ensinando sobre essas questões. O verso 4 fala que eles ensinavam fábulas e genealogias sem fim. O verso continua, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, quantas vezes nós não vemos nos dias de hoje pregadores que ficam justamente contando fábulas, contando histórias, invenções, vendo pormenores na Bíblia e trazendo situações que não estão claras na Escritura. E o que isso gera? Problema, discussão, porque parte da igreja concorda, parte da outra igreja não concorda, isso vai gerando um problema. Você vê um vídeo na internet, a internet é muito boa, mas com o advento dela, a gente vê coisas que não deveria ver, e começa a ficar com a cabeça cheia, aquilo vai gerando problema, vai gerando discussão, vai gerando briga, vai gerando confusão dentro da igreja, entre igrejas. Então, ali havia irmãos que eram de origem judaica, entendiam muito do Antigo Testamento e queriam ser os mestres da igreja. E traziam alguns textos do Antigo Testamento, começavam a inventar história e fábula. Eles eram apegados às questões do Antigo Testamento e estavam trazendo um peso para a igreja que era maior do que a igreja precisava carregar. Então, quando a gente estudar toda a epístola de 1 Timóteo, nós teremos outros exemplos do que eles ensinavam. Mas eu vou adiantar algumas coisas para vocês. Eles achavam que a igreja precisava guardar várias questões que eram, na verdade, só para os judeus. E estavam trazendo um peso para a igreja que a igreja não precisava carregar. É o que a gente chama de legalistas. Eles eram apegados a uma lei do passado que era só para os judeus. Outro termo que os define é que eles eram judaizantes. Eles estavam apegados ao judaísmo, estavam trazendo isso para a igreja de Cristo, entre pessoas que não eram judeus. E a gente tem muito disso nos nossos dias, gente. Quantas vezes a gente não entra em discussão teológica, quantas vezes a gente não entra em discussão de igreja, e se a gente parar para pensar, justamente discussões inúteis. Quantas vezes nós não vemos vídeos que não edificam em nada, só trazem problema. Quantas vezes a gente não está dentro da igreja e acaba sendo, de certa forma, não necessariamente nessa igreja que você está hoje, mas nesse ambiente evangélico, conduzido a ensinos nessa direção, legalistas, onde as pessoas começam a colocar regras que a Bíblia não coloca. Então, a forma que você veste, por exemplo, aquilo que você come, a roupa que você tem que vir no culto, a Bíblia não fala nada sobre isso. E as pessoas começam a colocar essas regras, que o culto precisa ser assim, assim, assado, e tem que cantar esse tipo de música, se não for assim, está errado. No passado, eles achavam que a bateria foi inventada lá no inferno,
Verdade. Quanta gente está fora da igreja hoje, porque quando era jovem adolescente, desejava tocar uma bateria, e os pastores falavam que isso aqui era do diabo, porque nas bandas de rock tocavam. Agora, não faz nem sentido, dá até preguiça de explicar hoje, mas é o que acontecia no passado, e hoje muitas vezes esses espíritos legalistas, judaizantes, que tinham lá da época da igreja de Éfeso, continuam no nosso meio. As pessoas querem formatar, não pode usar o gorro aqui não, gorro aqui dentro da igreja não pode. Onde está escrito na Bíblia que você não pode ter um boné no culto, um gorro no culto? É claro que eu não vou chegar aqui com um boné para pregar, porque não é compatível com o ambiente e o local e a minha posição, porque um monte de gente, o que é esse pastor maluco de boné e tal? Agora, se eu estou pregando lá, em praça pública, no Nordeste, sol na minha cabeça, eu pôr ali um chapéuzinho para o sol não me dar uma insolação, eu cair morto, é muito bom. Se eu estou lá no culto do jovem, lá, estou ficando careca, está ficando feio, eu ponho um bonezinho, qual o problema? Pessoal, os meninos vão achar legal. Qual o problema? Nenhum. Só que às vezes começam a ter essas regras. Isso é muito complicado, gente, porque a religião ela começa a sufocar o evangelho. Isso era tão sério que Paulo mandou o pupilo principal, não vou mandar Timóteo, porque não é qualquer pastor que vai resolver esse problema. Isso é muito complicado. Nós não negamos as nossas boas tradições, mas nós não podemos ser tradicionalistas, apegados a questões do passado que não tem base na Escritura. A pior coisa para mim que pode acontecer aqui na nossa igreja é alguém sair daqui, ou nunca mais voltar, por uma coisa que não é bíblica. Porque o pastor falou, porque tem uma regra, onde está na Bíblia? Não está em lugar nenhum. Mas é porque tem que ser assim, porque sempre foi assim. Esse é o espírito das discussões, da inutilidade que reinava lá na igreja de Éfeso e que Paulo está combatendo e que nós precisamos combater. Nós queremos que tudo que nós acreditamos e tudo que nós fazemos aqui na igreja tenha fundamento bíblico. Então, naquilo que parece ser muito firme, muito rígido, é porque está na Escritura. Agora, o que não está na Escritura, meus irmãos, vivam em paz, tenham suas preferências. Deus é bom, a gente não tem que ficar preso na lei. E aí, no verso 8 em diante, ele vai falar isso, olha, sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela do modo legítimo. Ele vai mostrar que a lei de Deus não é para aprisionar nós que fomos livres em Jesus, mas ela tem um propósito específico, e agora vai falar qual é o propósito. A lei serve para, verso 9, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Paulo está dizendo, gente, a lei serve para mostrar para a gente que nós somos pecadores, que nós não conseguimos agradar a Deus com as nossas próprias forças, que todos nós falhamos. Quando nós olhamos para a lei de Deus, fica muito claro que todos somos pecadores. Ela serve para mostrar para essas pessoas que vivem em pecado, ele deu uma série de exemplos aqui de pecado, uma lista bem abrangente, inclusive, para que ninguém fique fora dela, para que a pessoa olhe para a lei de Deus e fale, eu sou um pecador. Esse é o propósito da lei. O propósito da lei não é nos salvar. Quem nos salva é Jesus. O propósito da lei não é te aprisionar. É mostrar para nós que nós somos pecadores. Quem nos salva é Jesus. E quem tem que conduzir a igreja é Jesus e a graça de Deus. E aí Paulo agora vai dar o exemplo dele justamente para provar o ponto. Ele fala, olha, eu era judeu, cumpridor de tudo, mas eu não fui salvo pela lei. Eu fui salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então ele diz no verso 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador,
Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Paulo está dizendo o seguinte: eu vi a lei e descobri que também era um pecador. Não era o fato de eu ser judeu e apegado à lei que eu estava salvo, mas eu fui salvo pela graça de Deus que me salvou, pela misericórdia de Deus que me alcançou. E Paulo tem uma consciência tão clara disso que ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Isso não é um recurso retórico, não. Paulo acreditava nisso, ele olhava para a sua vida, vendo que ele perseguia cristãos, punha cristãos na cadeia, parece até que participou do assassinato, punição penal, capital de alguns cristãos. Ele levava essa certeza com ele: gente, eu persegui a igreja de Deus, se tem alguém que é pecador nesse mundo, sou eu. Ele tinha isso no fundo do seu coração, e na verdade, esse é o sentimento que todos nós deveríamos ter: olhar para o defeito do outro, e olhar para o nosso, e falar: não, o meu é mais feio que o dele, eu sou o principal pecador. A nossa tendência pecaminosa é o contrário, o pecado do outro é sempre maior que o nosso, a gente é sempre melhor que o outro, a gente faz isso para a gente se sentir bem. É bom ver o defeito do outro, porque a gente vê a nossa pseudo-justiça, mas o caminho bíblico é o contrário. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver quão terríveis nós somos se não fosse a graça de Deus. E não é a lei que nos salva, a lei serve para mostrar que nós somos pecadores, mas é a graça de Deus, é Cristo Jesus que perdoa os nossos pecados. Então é interessante que Paulo aqui traça o caminho da própria salvação dele, que é o caminho para a nossa salvação. Se você quer ser perdoado por Deus pelos seus pecados, se você quer ser salvo do castigo eterno, salvo de uma vida sem significado, você precisa seguir o caminho de Paulo, que é o caminho da salvação. O que ele faz? Ele mostra, ele reconhece a sua condição de pecador, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Esse é o primeiro caminho para quem quer ser salvo, reconhecer que é pecador. Depois ele fala sobre a obra de Cristo, ele fala: Cristo veio ao mundo, verso 15, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhece que Jesus morreu no seu lugar e no lugar de todo pecador. E aí ele diz, verso ainda 16, no final: e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Ele mostra o caminho da salvação, esse: reconhecer que você é pecador, saber o que Jesus fez por você e crer nisso. E por isso que no verso 17 ele dá honra e glória para esse Deus que é eterno, imortal, invisível. Ele diz: nós só podemos glorificar a Deus quando nós entregamos a nossa vida em Cristo e confiamos em Jesus para ser salvos. Não glorificaremos a lei, não glorificaremos a Deus estando apegados à lei e à religião. Isso é muito importante, gente, porque os evangélicos, eles têm essa tendência, essa mania de acreditar que Deus vai gostar mais deles na medida que eles são mais santos. Essa ideia de que quanto mais certinho você é, Deus vai te abençoar mais e mais. Não é assim que funciona. Nós somos pecadores, a gente não merece nada, e Deus dá, e dá, e dá, porque Ele é riquíssimo em bondade, graça e misericórdia. Então você não deve chegar para orar com aquele sentimento: poxa, eu não vou orar porque eu pequei, e aí eu acho que eu não estou merecendo nada de Deus. Tampouco aquele sentimento: nossa, essa semana eu li a Bíblia e orei todo dia, eu vou pedir agora e Deus vai me ouvir. Ou aquele: não, eu fiz um jejum, e agora na hora que eu orar o fogo vai cair do céu. Isso não é evangelho, isso é religião. O evangelho é você chegar, depois daquela semana que você orou e jejuou a semana inteira, e falar: Jesus, eu não mereço nada, eu sou pecador, e eu vou pedir com a confiança que o Senhor vai me dar, ou vai me dar uma resposta pelo menos, porque o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor me ama. Ou você que passou aquela semana e infelizmente caiu no pecado, está sujo de lama, e você sente: Senhor, eu não mereço nem que o Senhor olhe para mim, mas eu vou orar confiante que o Senhor vai me ouvir, porque não é meus méritos, é o sangue de Jesus naquela cruz por mim. Então essa é a postura da graça e da fé. E nas nossas igrejas, ou na nossa igreja pelo menos, onde nós temos jurisdição, nós não queremos cultivar esse espírito religioso, trazer questões inúteis, teologias malucas e discussões vãs, trazer aquelas discussões teológicas profundas,
trazer questões de uso, de costume, de tradicionalismo. Nós não queremos nada disso. Nós queremos estar apegados à graça de Deus. E aí Paulo vai dizer para Timóteo, verso 18, esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ele aqui mostra como que, possivelmente, ali na igreja haviam 2 líderes, 2 mestres, 2 professores, 2 pastores. A Bíblia não fala exatamente, mas eles exerciam alguma posição de ensino, Himeneu e Alexandre. E Paulo, categoricamente, desligou eles da comunidade. Quando ele fala, eu entreguei eles a Satanás, é a mesma expressão que ele usa em 1 Coríntios 5, para falar quando a igreja olha para alguém e diz, você não tem evidência de ser um seguidor de Jesus, você não pode ser parte dessa igreja. Foi o que Paulo fez com esses 2 homens, eles foram desligados da comunidade. Paulo foi muito firme contra homens que estavam ensinando doutrinas falsas para a igreja. Então, Paulo fala para Timóteo, combata o bom combate. Essa não é uma responsabilidade só nossa, dos pastores, é uma responsabilidade nossa como igreja. Já viu aquela igreja que você olha para o pastor e, poxa, aquele pastor ali, não, gente, isso aí não é pastor. Está tudo errado. A vida do cara não é boa, o caráter não é bom, o ensino não é bíblico. A gente vê sempre a igreja como vítima. Na verdade, é vítima, por um lado. Por outro, é responsável também. Porque nós somos chamados a combater o bom combate. Nós temos que valorizar pastores fiéis, não dar crédito para infiéis, não permanecer em lugares onde a Escritura não é ensinada verdadeiramente, não ouvir, não dar like no YouTube para falsos profetas. Quantas pessoas estão ouvindo, gente? Cada barbaridade, cada coisa. Tem tanta gente boa para você ouvir, tem tanto livro bom para você ler, mas eu não sei o que acontece, algumas pessoas insistem em ficar ouvindo falsos ensinos, porque parece que é melhor talvez para o ego, e o ego vai sendo massageado. Então, uma responsabilidade da igreja, de rejeitar falsos ensinos, não escutar, não valorizar, não se alimentar. Às vezes eu sempre recebo, de alguns irmãos algumas questões. Interessante isso, porque na hora de entender e viver o evangelho puro e simples, é difícil. Mas às vezes as pessoas querem discutir comigo coisas do apocalipse, da escatologia, invencionice, fábula, invenção de moda, quer saber se a besta é o presidente A, o presidente B, fábulas, que não servem para nada, discussão inútil. As pessoas querem saber sobre Illuminati, querem saber sobre mensagem subliminar, isso tudo é bobeira, gente. O importante é você ser salvo pela graça, pelo evangelho. Vamos abandonar essas discussões inúteis. Vamos parar de ouvir gente que não está ensinando o verdadeiro evangelho. Vamos ouvir os bons pregadores, vamos ouvir a sã doutrina, vamos viver o evangelho. Resumindo, o que Paulo está ensinando é que a igreja precisa rejeitar falsos ensinos e se apegar à graça de Cristo. O argumento aqui é esse. Paulo fala, gente, cuidado com os falsos ensinos. A lei não pode salvar. E esse ensino que a lei é importante e salva, que a gente tem que estar apegado à religião, é errado. Vejam o meu exemplo, eu fui salvo pela graça, mesmo sendo um catedrático judeu. Paulo diz isso, eu fui salvo pela graça. E nós precisamos combater o bom combate, apegar-nos à graça e rejeitar os falsos ensinos. Essa é a grande ideia do texto. A igreja precisa rejeitar falsos ensinos e se apegar à graça de Deus. Nos nossos dias, temos judaizantes, temos legalistas, temos libertinos, temos igrejas que fazem casamento de todo tipo, temos igrejas que ensinam que você pode viver do jeito que você quiser, porque o amor de Deus é fiel sobre a sua vida e não importa a forma que você viva. Isso é um ensino falso. Não só os judaizantes e legalistas, mas os libertinos, que admitem relações matrimoniais que não são admitidas por Deus, que negam questões fundamentais da Escritura, uma graça barata. Temos o falso evangelho da prosperidade, temos tudo isso. Temos o falso evangelho de que nós temos que tomar o poder através da religião, que também não é bíblico. Então, cada vez mais a política vai entrando dentro da igreja e do púlpito, e o evangelho vai ficando de lado. Isso é errado também. Nós temos esses falsos ensinos
no meio da igreja evangélica brasileira. E nós precisamos, então, rejeitar esses falsos ensinos, não estar nesses ambientes, não promover esses comportamentos, não valorizar esses ensinos. E nós devemos nos apegar à graça de Deus. Não é uma desculpa para a gente se afastar da igreja. Eu não vou mais na igreja porque está cheio de coisa errada lá. Não é toda igreja que está cheia de coisa errada. Tem muita igreja fiel a Jesus na terra. Porque Jesus tem sempre um remanescente, é o que a gente aprendeu lá em Romanos. E, aliás, você é convidado por Deus para ser parte dessa construção de uma igreja saudável e promover essa cultura bíblica. E no verso 5 e verso 19, ele cita algumas questões que eu quero resgatar, ele vai dar exemplos práticos de como a gente vive essa graça de Cristo. Ele diz no verso 5, o objetivo dessa demonstração, qual a demonstração? Rejeite os falsos profetas e se apegue à graça de Deus. É o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Verso 19, mantendo a fé e a boa consciência. Então, gente, o que Deus quer de nós, como igreja, é que nós vivamos com o coração puro, não no peso da religião, da tradição, eu tenho que fazer isso porque a religião manda. Eu tenho que fazer isso porque a igreja manda. Se eu for para a igreja, eu tenho que parar de fazer isso. Deus quer que a gente sirva a Ele com um coração puro, com singeleza de coração, com a consciência limpa, com uma boa consciência, tranquilo, a mente tranquila, o coração puro e uma fé sem hipocrisia. Porque esse é o resultado. Quando a gente dá ouvido a esses ensinos religiosos, tradicionalistas, não da boa tradição, essas falsas doutrinas, o que acontece? Hipocrisia. O coração pesado e a consciência suja. Exemplo, nas igrejas onde só é abençoado quem dá e dá muito, e essa teologia da prosperidade, o que começa a acontecer? Hipocrisia. Todo mundo é empresário. Todo mundo finge que tem alguma coisa, começa aquela hipocrisia. Por quê? Porque se você não tem alguma coisa, Deus está te amaldiçoando. Então começa a hipocrisia. Entre esses ambientes religiosos, então, é terrível. Chega domingo à noite, todo mundo com aquela roupa de anjo, querubim, todo mundo bonito. Durante a semana se veste de forma lasciva e terrível. Na hora de orar, ó Pai excelso, beneplácito, começa a falar a palavra difícil que nem se aplica, religiosidade, e no futebol, lá o seu filho de Jesus Cristo, isso, olha que interessante, a religião, ela promove a hipocrisia, a consciência fica pesada, lá na teologia da prosperidade é assim, poxa, eu não dei a oferta hoje, a consciência não sai boa não, fica ruim. A gente faz algumas coisas e o coração não está puro, porque a gente está fazendo para aparecer para os outros, para manter as aparências. Na graça de Deus, não. Na graça de Deus, a gente é quem é em Cristo Jesus. A graça de Deus está transformando a gente, a consciência está tranquila, o coração está puro, não tem hipocrisia na sua fé, você é quem é aqui, no seu trabalho, no futebol, você é de Jesus em todos os lugares. Eu vou falar, a religião que eu era antes de ser evangélico era até mais bonita em termos religiosos. Tinha uns rituais legais, umas coisas que a gente repetia, uma música sacra. Eu já larguei isso para lá, eu abandonei essa religião. Nós queremos viver o Evangelho de Jesus, simples, tranquilo, apegados à graça, uma consciência boa, um coração puro, uma fé sem hipocrisia, sem máscaras. A gente não precisa ir além da Escritura, a gente não precisa inventar regras que Deus não está colocando para a gente, nós não precisamos ser como os irmãos ali em Éfeso, com tendências judaizantes, nós podemos viver apegados à graça de Deus, uma fé genuína, um coração puro e uma boa consciência. Então, o nosso desejo, como igreja, é rejeitar qualquer falso ensino, rejeitar tudo aquilo que não está na Escritura e nos apegarmos à graça de Deus, que envolve isso, amor entre os irmãos, com a consciência boa, o coração puro e a fé sem hipocrisia, porque onde há religião, não há amor, há divisão, problema e confusão dentro da igreja,
Porque aí começa a discutir quem é mais santo, quem tem a saia maior, o centímetro da saia, as teologias começam a dar problema, começa a ter discussão inútil. Então a gente não quer isso. Ele fala lá no verso, né? Verso 5, o objetivo dessa demonstração é o amor que procede de. Então o objetivo disso é que a igreja esteja em comunhão. Então uma igreja que rejeita falsos ensinos e apega-se a Cristo e a sua graça, é uma igreja que vai crescendo em comunhão, unidade e amor. Porque cultiva esse coração puro, a boa consciência e não tem uma fé fingida. As pessoas são quem são, a gente sabe quem é quem, a gente sabe das qualidades, dos defeitos, das fragilidades, e a gente vai sabendo quem é o outro, e a gente vai vivendo baseado na graça, olhando para o pecado do outro e falar, esse pecado aí não é nada comparado ao meu, eu sou o pior dos pecadores. E aí a igreja vai crescendo na graça de Deus e no amor. Bom? Então, concluindo, o apóstolo Paulo, ele mostra como estava tendo aqueles falsos ensinos lá na igreja de Éfeso, e muitos desses ensinos eram legalismo, judaísmo. Nós também, nos nossos dias, temos muitos desses desafios de falsos ensinos, que vai do judaísmo ao legalismo até a libertinagem. O que Paulo fala? Gente, o propósito da lei não é salvar ninguém, é mostrar que a gente é pecador. Então não vamos nos apegar à lei para ser salvos, a gente é salvo pela graça. Olha o meu exemplo, Paulo fala, o exemplo de que alguém que era judeu, mas era pecador e foi salvo pela graça. E agora vamos combater o bom combate, vamos rejeitar os falsos ensinos e vamos nos apegar à graça de Deus, que vai nos levar a ser uma igreja que tem amor, unidade, comunhão, com consciência boa, com coração puro e com uma fé genuína, sem hipocrisia. Então esse é o chamado de Deus para nós. Não é só para a igreja de Éfeso, é para a nossa igreja. Nós queremos cultivar esse ambiente de amor, de fé genuína, nós queremos rejeitar o que não é de Deus e nos apegarmos à graça do Senhor. Não só aqui na igreja, mas com o que você vê, o que você ouve, o que você lê, se apegue à sã doutrina, à Escritura, aos bons escritores, aos bons pregadores, e vamos crescer na graça de Deus. Amém ou não, gente? Amém. Então vamos orar, o Ministério do Louvor pode chegar aqui, vamos ficar de pé. Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no apóstolo Paulo, o entendimento que nós não somos melhores que ninguém, o entendimento de que nós somos pecadores e somos salvos pela Tua graça. Se existe, Senhor, alguém aqui que ainda está apegado à religião, à tradição de homens, às aparências e à religiosidade, que nesse momento essa pessoa possa, como o apóstolo Paulo, reconhecer os seus pecados, confessar Jesus como seu Salvador e buscar ter uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, uma consciência boa, um coração puro e essa busca de amor por Deus, pelo próximo, pela igreja. Que não haja, Senhor, no nosso meio hipocrisia, que não haja religiosidade, que não haja falsos ensinos, Senhor. Que o Senhor preserve a nossa igreja até o seu retorno, não só ensinando a sã doutrina, mas vivendo a sã doutrina. Não só falando da graça, mas vivendo em graça e expresso no amor uns para com os outros. Todos nós temos ideias, às vezes, do passado e tradições que a Tua palavra e a Tua graça vai quebrando. E a gente possa ter essa tranquilidade diante do Senhor para viver radicalmente aquilo que o Senhor tem para nós. Mas ter muita flexibilidade, Senhor, com aquilo que não é escriturístico. Respeitando, Senhor, o que os outros fazem, mas querendo cultivar esse ambiente, onde ninguém vai ser afastado por causa dos falsos ensinos, por causa da religiosidade, mas todos serão atraídos pela graça do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos a sua ajuda. Amém, Senhor.